Fala galera, eu sou Maurício Monteiro, professor de Química de vocês e na aula de hoje vamos falar sobre Química Orgânica, regras gerais de nomenclatura. A gente vai aprender a batizar um composto, gente, dar o nome a ele. Mas antes de começar essa aula, eu quero convidar você que está aqui me ouvindo a se inscrever agora mesmo na lista VIP, gente, na lista de aluno VIP. Você só precisa ir aqui na descrição desse vídeo, clica em cima do link que você está vendo aí, o primeiro link, e se cadastra lá, é rapidinho. Você coloca seu nome e seu e-mail. Para quê, Maurício? O que é que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar, gente, a lista de apostila gratuita, esse mapa mental em forma de PDF e muito mais, gente. Então se cadastra e entra nesse seleto grupo de alunos VIP, tá bom? Então vamos embora. Vê só, galera. Então, para essa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a estrutura básica de um nome. O que é que o nome de um composto precisa ter, tá? Então, a gente vai ver isso na estrutura básica. Vamos seguir para a identificação de cadeia principal, que é extremamente importante. Tem muita gente com dúvida nisso ainda. E numeração de cadeia principal, gente. Se você não souber fazer a numeração de uma cadeia principal, você dificilmente acertará o nome de um composto mais complicadinho, tá? Porque aí, para dar numerar a cadeia principal, vai ser importante para identificar a posição que o grupo funcional, que a ligação dupla ou tripla se encontra na cadeia e a posição das ramificações, dos radicais, tá bom? Então, sem delongas, vamos seguir. Então, a primeira coisa, gente, que você tem que levar em consideração quando você olha para um composto é se ele possui ou não radical. Se ele possuir, cada radical tem um nome específico. Então, eu vou pegar aqui, cadê? Vamos dar uma olhadinha nos principais radicais, tá bom? Então, vê só. Eu tenho aqui, gente, eu vou dividir meus radicais pelo número de carbonos que ele possui. Desse grupo aqui tem 4 carbonos. Esse aqui, menorzinho, só tem um carbono. Esse tem 2, que é o etil. O que tem 1 é metil. O que tem 2 é etil. O que tem 3, gente, tem 2 possibilidades. Se ele for ligado a um carbono, se ele formar uma cadeia normalzinha, lembra de classificação de cadeia carbônica? Lembra, não lembra? Pronto, se ele for normalzinha e tiver 3 carbonos, é chamado de N-propil. Se ele for ligado a um carbono aqui, nesse caso secundário, pode ver que desse carbono ele se bifurca. Para a direita tem um CH3 e para a esquerda também tem um CH3. Então, esse cara aqui é chamado de iso de igual, propil. Lado direito tem um CH3, lado esquerdo tem outro CH3, tá massa? Agora, quando tiver 4 carbonos, então, um carbono metil, 2 carbonos etil, 3 carbonos tem essas 2 possibilidades, N-propil e isopropil. Quando tiver, gente, 4 carbonos, eu tenho 4 possibilidades. Vamos começar a dar mais fácil. Cadeia normal, N-butil. Quando o meu radical livre for no carbono secundário, é sec-butil. Tá vendo que esse carbono é secundário? 1, 2, então ele é secundário. Quando ele for ligado ao carbono terciário, 1, 2, 3 carbonos ligados a ele. Então esse radical livre aqui é chamado de terc, de terciário, butil ou T-butil. E isobutil, gente, esse carbono aqui, ele é ligado a esse outro carbono que se ramifica na pontinha, tá bom? Então, forma uma figurinha isométrica, gente, uma figura que você vai ver um plano de simetria. Então, ele é o isobutil, tá bom? E os radicais, chamado radical arila, que tem anel aromático, eu tenho o fenil, os mais comuns, o fenil e o benzio, tá massa? Então fica ligado nesses caras. Daqui a pouco você vai entender por que o metil, etil, propil e butil, tá bom? Então,
Então vamos lá, prefixo, gente, vai indicar o número de carbonos que tem na cadeia principal. Então, se tiver um carbono, você vai escrever lá o prefixo met, 2 et, 3 prop, 4 but. Até aqui são nomes bem diferentes que eu acho que você nunca viu, né? Agora, de 5 em diante, pelo amor de Deus, gente, 5, acaba que ganha 5 títulos mundiais em um campeonato, sei lá, em uma categoria aí qualquer. Ele é o que? Pentacampeão, significa pente, significa 5. Hex, 6, hept, 7, oct, 8, 9 e dec, 10. Tá massa? Em relação à ligação, tipo de ligação entre carbonos na cadeia. Então, se a cadeia só tiver ligação simples, você vai escrever an. Se tiver dupla, en. E tiver duas duplas, de 2, en de dupla. Tiver uma tripla, gente, in. Mas se tiver duas triplas, de in. E se tiver uma dupla e uma tripla, en, in. Então, vamos lá. E no finalzinho do nome, gente, para fechar o nome, você vai indicar o tipo de função orgânica. A gente já viu o vídeo passado sobre principais funções orgânicas. Você, se tiver alguma dúvida, passa lá novamente e reassiste esse vídeo. Então, hidrocarboneto, finalzinho, O, álcool e enol, ol, aldeído, al, cetona, ona, ácido carboxílico, oico, amina, amina e amida, amida. Então, vamos para um exemplo aqui prático para a gente entender melhor. Então, vou copiar aqui. Beleza. Vê só, eu tenho essa minha cadeia carbônica. Eu sei que aqui tem carbono, aqui também tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono, aqui tem outro carbono. O nome já está aqui embaixo. Não olha para o nome agora. Vê só. Aliás, olha para o nome. O nome está começando com números 2,2. O que significa isso? Essa primeira parte, gente, lembra que a primeira parte do nome vai indicar o que, gente? O radical. Então, a cadeia principal, que a gente vai aprender já já como definir, é a sequência de maior quantidade de carbonos. Após o outro. Eu não posso englobar esse carbono na cadeia principal, nem esse de baixo. Então, eu tenho essa sequência, esse carbono após esse. Então, tem uma fileirinha e aí minha cadeia principal está definida, certo? Nessa minha cadeia carbônica, o que está para fora, gente, eu chamo de radical. CH3, você lembra qual é o nome do CH3? Se só tem um carbono, é met. Se ele é um radical, eu acrescento il, e aí fica o nome metil, ou boto um A também para ficar o quê? Metila, tá bom? Da mesma forma, esse de baixo, CH3 é metil ou metila. Tá vendo que esses radicais estão mais próximos dessa pontinha aqui, tá bom? Desse carbono. Então, eu digo que esse carbono vai ser o 1 e os outros 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto, eu já defini. Gente, essa cadeia aqui de 1 a 7 é a minha cadeia principal. Maurício, tem 7 carbonos? Tem. Qual é o radical que indica o número 7? Não é o hept? É. Hept vem de 7, indica a cadeia principal, certo? 7 carbonos na cadeia principal. Entre esses carbonos da cadeia principal, qual é o tipo de ligação que você tem? Não é ligação simples? Então, se é ligação simples, eu represento de que maneira? An, apenas an. E esse meu composto aqui, gente, ele é o quê? Qual é a função orgânica dele? É um álcool, é um fenol, é um enol, é o quê? É um hidrocarboneto, porque só possui hidrogênios e carbono. Então, terminação aqui, cadê? É O, tá massa? E esse 2,2 de metil? Di, gente, significa 2. Metil é o radical metil. E 2,2, lembrando que número separado por vírgula de número e número de nome separado por um hífen. Então, eu tenho um metil, eu tenho 2 metils ligados a
o mesmo carbono, que é o carbono 2. Então, 2,2 dimetilheptano. Beleza, gente? Não é tranquilo? Aí, numa questão, tanto você pode ter a estrutura, a fórmula estrutural, e ele pede o nome, ou ele vai te dar o nome e te pedir para desenhar a fórmula estrutural. Você tem que saber fazer as duas coisas, tá bom? Então, vamos seguir. Identificação de cadeia principal, gente. Então já falei sobre isso. No exemplo, precisa possuir a maior quantidade de carbonos. Então, eu tenho esse exemplo aqui, que vai de 1 a 6. Maurício, poderia ser minha cadeia principal assim, e isso aqui ser o radical etil. Vou botar aqui para ver. Vixe, fica horrível, né? Então, não. Então, eu tenho essa cadeia principal aqui que vai de 1 a 6. Se fosse assim, eu teria de 1 a 5. Então, não rolaria. Se eu tivesse aqui, deixa eu sair esse nome, o link, assim, eu teria 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia principal. Então, não rola. Lembra sempre de escolher a maior sequência possível. Então, o terceiro ponto, gente, numeração da cadeia principal. Existem algumas, vamos dizer assim, algumas diretrizes para você seguir. Existe a regra da menor soma, gente. Para você escolher qual vai ser a numeração da cadeia principal, veja aquela numeração que os radicais ou os grupos funcionais ou as ligações ocupem a menor posição possível. Em casos de empate, quem é que vai ganhar? Quem é que tem prioridade? O maior número de ramificações, quando empatar, ordem alfabética, você vai seguir a ordem alfabética dos radicais. Em saturação, sempre vai ganhar dos radicais. E no caso de ter uma dupla e uma tripla em a mesma distância, a dupla sempre vai ganhar da tripla, sempre vai ter prioridade. Então, de forma geral, eu tenho aqui, primeiro, o grupo funcional. Isso aqui é prioridade de numeração, tá bom, gente? Então, grupo funcional tem maior prioridade, depois ligação dupla, depois ligação tripla, depois ramificação. Isso aqui vai ficar mais fácil quando você olhar esses exemplos. Eu não vou descrevê-lo nome e estrutura bem direitinho, porque você já viu como é que eu faço. Então, tenta fazer cobrindo o nome. Você cobre esse nome e tenta dar o nome a esse cara aqui. A cadeia principal já está definida, e aí você vai ver se essa definição aqui está seguindo essas regras que nós falamos aqui. Se você tiver alguma dúvida, eu recomendo que você pegue o seu livro, qualquer livro, gente, que você tenha de química, vai lá em nomenclatura de hidrocarbonetos, nomenclatura de compostos orgânicos, e aí você vai lendo, vai vendo alguns exemplos, porque eu não quis dar muitos exemplos para não ficar muito longo esse vídeo, tá bom? Então, teste em casa. Se você quiser que eu faça esses exemplos, vá na descrição do vídeo e diga assim: Maurício, explique esses exemplos de um por um, que aí eu vou entender melhor, estou com algumas dúvidas e tal, e eu farei sim, tá bom? Mas só se você pedir, e aí eu ver que é necessário. Então, gente, no mais, a nossa aula acaba por aqui. Um fortíssimo abraço. Não esquece, se inscreve no canal se você não se inscreveu. Dê o seu joinha, galera. É muito importante para saber se você está gostando, se você está curtindo esse material. E também se inscreve na lista VIP para tu estar recebendo o material completo gratuitamente, tá ok? Então, fortíssimo abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima aula. Valeu!